Eu sou muito adepto do método, porque a gente, eh, por conta do meu trabalho como jornalista, a gente tem um prazo para entregar as coisas. Então, geralmente quando a gente está começando a escrever, a gente vai tendo essas inspirações, vai escrevendo algumas coisas em cadernos, no celular hoje em dia. São coisas bem pontuais, assim, poemas, pensamentos. Então, eu tive um professor que me deu um conselho quando eu comecei a escrever e comecei a mostrar minhas primeiras coisas, ainda lá em Alagoas, quando eu estava na minha, que chamava oitava série, antigamente, que hoje em dia equivaleria acho que ao sétimo ano do ensino fundamental hoje. Então, é, eu comecei a escrever, o pessoal na escola começou a ler, uns tiravam sarro, outros incentivavam, e eu tive esse professor, o seu Denis, que ele falou: você pega esse caderno, que a gente já tinha o hábito do caderninho com a professora, e ele falava para a gente colocar data nas coisas que a gente estava escrevendo, para você ter uma noção da sua evolução enquanto escritor, né? Então, você tem essas inspirações, escrever sempre que der vontade nesses momentos, porque tem hora que a coisa vem e você tem que escrever de qualquer maneira lá, e escrever de qualquer maneira, registrar aquela ideia, né? Mas um conselho que eu dou e que tem servido muito para eu conseguir avançar, por exemplo, a Giselma está passando por isso, ela está escrevendo um romance. Então, se você não tiver um horário do dia para você sentar e escrever e ficar esperando ninguém vai escrever o livro por você. É você que tem que sentar e escrever. Então, veio aquela ideia, você criar alguns métodos mesmo. Você tirar meia hora, de meia hora a uma hora, para você sentar e escrever o que você quer. Escrever essa primeira versão, você vai se inspirar, vai vir ideias, é, você vai cultivando esse hábito de escrita, e não é que vai ficando mais fácil, vai ficando menos difícil, né, você conseguir produzir alguma coisa. Porque o que dificulta muito a gente é ficar esperando por essas inspirações. E é a mesma coisa que eu falo com relação à leitura. Quando a gente fala: por que que você não lê? Hoje em dia as pessoas falam: eu não tenho tempo de ler, eu não tenho. Tudo bem, você não gostar de ler, a gente entende. Mas você procurar criar esses hábitos de leitura. Meia hora que você abandonar lá o celular, desliga o bendito do celular. Porque hoje em dia, o celular, as redes sociais são maravilhosas, trabalho com isso, não tenho problema com isso. Mas para escrever e para ler, você tem que ter esse tempo, você tem que desligar essas distrações. Porque você liga, tá com aquele negócio ligado ali, você vai olhar uma notificação, vai olhar uma mensagem que chegou no WhatsApp, e dali você vai para outro link, você vai para outra rede, você não tem foco. E para leitura e para escrita, precisa de foco. Então, a grande dica que eu dou para quem está começando e quer evoluir primeiro, quem quer escrever tem que ler, né? Então, você procurar ler o máximo que você puder. De tudo, sabe? Quem está na escola, e aí é uma das coisas que eu estava de cabeça baixa aqui, mas estava anotando coisas para falar. A gente tem muita a questão para quem está nas escolas, para quem está em universidade pública, a questão do acesso aos livros. Livro é caro. O livro ficou mais caro nos últimos 3 anos. Hoje em dia, um livro de 100 páginas está a 70, R$ 80. Então, quem tem acesso a uma biblioteca, tem na escola a sua biblioteca, procura ler o que tiver de bom lá.
E os grandes autores, né, a gente já citou tanto aqui João Cabral, Clarice, Lígia Fagundes Telles. O meu escritor favorito é o José Lins do Rego, porque o José Lins do Rego, quando eu fui ler, eu descobri que a vida do engenho, a vida do pessoal que cortava a cana estava naqueles livros. A maneira que a gente falava, a maneira que a gente, as comidas que a gente comia, é, o modo como a gente morava estava descrito naqueles livros. É a mesma forma se você. Eu nunca fui na Bahia, mas eu já li Jorge Amado, então é como se eu tivesse ido na Bahia. Eu nunca fui no Rio Grande do Sul, mas eu já li vários escritores de lá, principalmente o Érico Veríssimo, e é como se eu tivesse ido lá, né? A gente não foi, né, em Hogwarts, que está aí o Harry Potter, mas é como se a gente tivesse ido lá, a gente foi lá através das palavras. Então, para quem quer ser escritor, ter esse conhecimento vasto, o máximo que você puder ler vai te ajudar muito, porque você vai ver como outras pessoas escreveram sobre aquele sentimento que você tem, você vai enriquecer o seu vocabulário. As pessoas, em 2009, quando mudou o acordo ortográfico, foi aquele desespero, né? Ai, vamos ter que aprender tudo de novo. Eu falei, gente, quem lê não vai ter esse problema, porque quem lê já viu aquela palavra escrita, já sabe mais ou menos onde que vai vírgula, onde que vai ponto e vírgula, já sabe mais ou menos a estrutura de um parágrafo, já está internalizado isso. Então a leitura é importantíssimo, principalmente para quem hoje está fazendo curso de letras e vai ser professor. Aí você vai ser professor e você é um professor que não gosta de ler. Então, como que você vai incentivar os seus alunos a lerem, se você não gosta de ler? Se você não tem uma bagagem de leitura com que você consiga discutir e passar isso para os seus alunos? Eu tive muita sorte mesmo de ter sempre estudado em escolas públicas, desde lá do Nordeste, e todas as minhas professoras de português, de literatura, gostavam de ler, me emprestavam livros, me davam livros de presente, sabe? Então, eu tive essa sorte de ter ter tido professoras e professores maravilhosos que tinham essa bagagem, que passaram ela para mim e para vários colegas meus que estudaram comigo naquela época, e que conseguiram pegar esse hábito de escrita, esse hábito de leitura. Não é fácil, gente, não é fácil, mas é preciso dedicação em tudo, né? Se você vê muita gente, eu quero ser um jogador de futebol, eu quero ser um Neymar, mas vai ver quanto tempo que o cara treina. É a mesma coisa para um escritor, é a mesma coisa para o trabalho intelectual. É leitura, é leitura. Trabalho intelectual é leitura. E a escrita vem disso. Você sentar, você ter esse hábito de leitura. Hoje à noite, saindo daqui, pega um livro de poema numa biblioteca ou entra, eu vou deixar aqui no chat, no YouTube, alguns links de revistas de literatura online com poemas, com contos, sabe, que para você conhecer a literatura contemporânea, né? Então tira uma meia hora para você ler, foca nisso. Quem está na faculdade, focar em meia hora de leitura. Hoje semana que vem, aí vai ser a aula da professora Jussara. Vamos ler o textinho dela antes, porque na faculdade a gente não faz isso, não lê o texto antes e chega na aula fica boiando, né? Mas a gente não fez a nossa parte, que é a leitura, né? Eu sou super defensor disso. E autores para indicar, tem um monte aqui, muitos escritores contemporâneos, Rubem Fonseca, Marcelino Freire, para quem quer ler literatura juvenil, Pedro Bandeira, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, tem uma autora contemporânea, Luísa Geisler, que é uma autora muito interessante, assim, que dialoga muito com a juventude.
E leitura é você descobrir aquilo que te interessa, né? O professor Carlos Alberto estava falando ali de amar e a boa literatura, mas eu penso muito assim na maneira de o que que você vai, o que que te interessa enquanto leitor, né? Tem gente que gosta de poesia, tem gente que gosta de livro de romance, tem aqueles romancinhos de banca, Júlia, Sabrina, Bianca, né, que vende nas bancas de revista. Tem gente que curte literatura erótica, tem gente que curte aqueles romancinho de faroeste, tem gente que curte Senhor dos Anéis, literatura brasileira, tem para todo mundo. É você descobrir aquilo que você gosta de ler e focar naquilo. Eu penso muito nisso. A gente entra na questão do acesso por conta do preço dos livros. A maioria das cidades no Brasil é, não tem livrarias. Dourados é uma cidade de 240 mil habitantes, tem 2 universidades públicas, 3 universidades particulares, né, de renome assim. E nós temos em Dourados 4 livrarias. 2 são comerciais, que vendem todo tipo de literatura. Uma é a livraria Damasco, que é da Igreja Católica, vende livros religiosos. E tinha a livraria da Bíblia, que agora eu fiquei sabendo que fechou, que vendia livros mais evangélicos. Eu não sei aí em Vilhena qual é a realidade, né? Nas escolas, a gente passou por um processo de desativar as bibliotecas que existiam para abrir salas de tecnologia. Então, a gente substituiu os livros pelos computadores, agora os computadores estão sucateados, e aí a gente vive esse problema na educação brasileira, né? Mas é uma questão da gente reivindicar. Se a gente está numa escola, enquanto professor de literatura ou enquanto aluno também, questionar a direção da escola. Por que aqui não tem uma biblioteca? Vamos montar uma biblioteca para os alunos, sabe? Ter esses. Ser um agente proativo, né? Para tentar sociabilizar o máximo que a gente puder a leitura. É, é um, é um trabalho difícil todo mundo, mas que no final das contas vale a pena, porque sem leitura não vai para frente. Acho que eu falei demais. Fui convidado pela para esse evento aí que já está há 27 anos, né? Evento tradicional aí na cidade de Vilhena. É muito legal ser convidado para falar com o público de cursos de letras e o público que está ainda nas escolas, porque eu costumo dizer que a minha formação como escritor parte de duas coisas. Primeiramente, da minha avó e da minha mãe. Eu nasci em Alagoas e até os meus 9 anos de idade a gente morava em fazendas, né? E, a gente trabalhava no ciclo da cana do plantio até a colheita. E naquela época a gente não tinha televisão, a gente não tinha acesso a livros, então o que eu tinha de acesso a fabulações era com as contações de história, e a minha avó contava muita história de assombração, de lobisomem, causos de família, e a minha mãe era uma apaixonada por cordéis, então a gente ia nas feiras, nos domingos, ela decorava os cordéis que aqueles cantadores de feira estavam declamando e ela cantava aquilo para eu e a minha irmã dormir. Então veio essa fabulação dessa época e costumo dizer que sou um escritor incentivado pelo minha professora, né? Tenho aqui junto comigo o prazer de ter a minha professora de Selma, né, que sempre teve aulas imperdíveis, assim, dia de aula dela na faculdade a gente procurava não faltar. E durante toda a minha trajetória eu fui um escritor incentivado pelas minhas professoras.
Também passei pela mesma situação que a Giselma. Eu tive uma professora na minha quarta série e ela deu um caderninho da antiga FAI, era a Fundação de Assistência ao Estudante. Deu um caderninho para cada aluno e falou que era para a gente escrever um diário também. Os meninos ficaram bravos, né? Porque diário era, naquela época, era chamava coisa de mulherzinha, né? Naquela época o pessoal fazia bullying mesmo. E aí ela explicou que era para a gente contar as coisas da gente, que os meninos que fossem tomar banho de rio, andar de carrinho de mãe, ia contar as suas histórias. Então, foi a partir dali que eu comecei a escrever a tentar elaborar essas redações. Depois, livros, a biblioteca lá da escola, uma biblioteca boa. Então, eu pegava um livro por dia, aqueles livros da coleção Vagalume, série Veredas, da editora moderna. Então, o que tinha de literatura infantil, eu li naquela época muita coisa. E criou aquilo que eu trazia das fazendas. Porque eu fui para a escola aos 9 anos, quando a minha avó se aposentou, e fui sair da fazenda onde a gente morava. E aí a gente foi para a cidade, e a partir daí que eu comecei a frequentar a escola. E durante a minha trajetória também, eu conheci uma professora quando eu estava na minha sexta série, que me levou para fazer edição do Dia das Crianças, suplemento infantil do Jornal de Alagoas. Que eu nasci em Alagoas e fui morar em Dourados já com quase 17 anos, em 94. Então, essa professora me levou. A gente ficou uma semana no jornal, conhecendo os jornais, produzindo. Todo dia a do jornal vinha pegar eu e um outro amigo que morávamos numa cidade próxima lá de Maceió e pegava outras 2 alunas lá de Maceió e a gente ficou fazendo esse trabalho. E a partir daí foi o meu primeiro contato com o jornal, que é a minha profissão. Você me chamou de professor, eu não sou professor. Eu sou jornalista e escritor e também trabalho como editor. Então, quando eu mudei aqui para Dourados, eu tive uma professora no primeiro ano que eu cheguei aqui, chamada Rosa Cristian. Hoje ela trabalha na UEMS, Universidade Estadual daqui do Brasil. E foi uma pessoa que pegou os poemas e levou para o jornal O Progresso, aqui, que publicava todo final de semana, publicava poemas. E a partir dali eu passei a ter contato com os escritores aqui Dourados, né? E fundamos o Arandu em 97. Temos a revista Arandu, que publica artigos daqui da região desde aquele ano. Hoje ela está no número 130 e poucos, sempre publicando produção daqui da região. E no decorrer dos anos eu passei a trabalhar como jornalista, produzindo revistas, trabalhei no Jornal Diário MS daqui. Então eu fugi, eu vivo da escrita, né? Eu acabei quebrando aquele ciclo e se eu tivesse continuado no Nordeste, não tivesse ido para a escola, eu iria repetir a história da minha família, que era de cortadores de cana, né? Então, esse trabalho com a escrita, trabalhar como jornalista e, posteriormente, trabalhar como editor, me possibilitou quebrar o veio que seria a história profissional da minha família, né? De não repetir aquela história de sofrimento e tudo. E desde 2002 eu publiquei meu primeiro livro, um livro de poemas, e venho publicando. Tenho
seis livros de poema publicados, um livro de contos, e quem quiser ter acesso a algumas dessas publicações é só procurar no Google Mordendo as Lábias, que é o título desse livro aqui, mesmo título do meu blog. Ou digita Luciano Serafim no Google, vai acabar achando o blog ali. Lá tem alguns desses livros estão disponíveis em PDF para quem tiver interesse em conhecer, né? E costumo dizer sempre que ser um escritor incentivado pelas minhas professoras, né, tendo sempre estudado em escolas públicas, me deixa feliz, assim, porque de estar falando para uma galera dessa, que futuros professores e o pessoal que está hoje em dia, nós temos um público aí que ainda está na sala de aula, né, de valorizar a leitura, esses momentos de escrita, porque é uma coisa que ainda me deixa muito triste, que é ver que as pessoas passam tantos anos desde a pré-escola até o final do ensino médio e acabam saindo sem gostar de leitura, sem se interessar por leitura, muitas vezes com muita dificuldade para conseguir escrever uma redação no vestibular, uma prova de Enem. Então, é triste ainda essa situação no país em que a escrita e a leitura ainda seja um grande desafio para a gente. Mesmo muda, aparecem novas tecnologias como a internet, hoje em dia a gente tem tanto acesso à informação, mas essa deficiência ainda ainda persistem, né? A gente não consegue ultrapassar. Com relação do porquê que eu escrevo, eu acho que chega uma hora que as histórias não cabem só na gente, né? Tudo aquilo que a gente assiste, que a gente vê, as coisas que contam pra gente, eu acho que chega uma hora que não cabe mais na gente, a gente precisa colocar no papel. Às vezes fico com histórias girando na cabeça, com personagens, com trechos de poema, parágrafos que vão ficando na cabeça, enquanto eu não consigo passar isso para o papel, você não sossega. É como se fosse uma espécie de perturbação mental mesmo, pelo menos comigo. É como se fosse uma perturbação. Então, aquele trecho, aquele poema, aquele verso de onde vem. Mas aí vem a grande questão da escrita, né, que eu aprendi com o jornalismo. Porque no jornalismo, eu chego na redação 2h da tarde e até às 6 da tarde eu tenho que entregar o meu caderno, que era o caderno de cultura, que eu trabalhava no caderno de cultura aqui no jornal aqui de Dourado. Então, você sistematizar essa escrita. E eu acredito que para quem estiver aí na plateia ou nos escutando na internet que tenha o desejo de ser escritor, é difícil, fácil. Mas eu acredito muito na prática diária, que as pessoas esquecem de uma palavra muito importante no processo de escrita chamada rascunho. A maioria das pessoas quer escrever quer que a primeira versão que eu escreva seja maravilhosa e esteja pronta para ser publicada. E ela não vai. Você tem que trabalhar, você tem que reescrever, buscar todas as maneiras de passar aquilo que você está querendo expressar. E essa questão de você reescrever, de você ter o seu caderno, ou no seu celular, as pessoas escrevem muito no celular, tem aqueles botões,
E se você resolveu, eu vou escrever um conto, você sentar lá e escrever essa primeira versão e depois ir melhorando isso, é uma das dicas que eu dou para quem quer ser escritor. Porque não é fácil, mas se você não começa, você não tenta, não vai ser outra pessoa que vai escrever por você. A inspiração já é essa perturbação que fica, essa vontade que te dá de escrever. Para mim, isso é inspiração. O resto depois é trabalho. É escrita, é reescrita. Então, não diria segredo, mas um método que a gente aprende para conseguir desenvolver a escrita. E no decorrer aqui da tarde, das perguntas, posso falar também da minha experiência como escritor de livros. Eu e uma amiga escritora daqui de Dourados, Fernanda Eblin, uma ótima escritora, compositora, cantora, nós fundamos uma editora, porque como o nosso escritor que está em Vilhena, o Vinícius, falou que ele publica os próprios livros, né? Ele contrata uma editora. Tem muito isso. É muito difícil a gente que está fora do eixo Rio de São Paulo conseguir publicação nessas grandes editoras. Então, hoje em dia, o mercado literário está muito prolixo para você conseguir publicar seus próprios livros. Então, eu e a minha amiga Fernanda aqui em Dourados, nós montamos uma editora de livros artesanais e nós imprimimos o próprio livro em impressora, essa impressora laser, simples mesmo. Eu já sabia fazer revisão, tá? Você escolher uma capa, diagramar o livro, todo o processo eu já sabia, eu já trabalhava com isso. E isso, então, você preenche facilmente com uma procura aqui na internet e uns processos de armação artesanal, e aí a gente, depois de imprimir os livros aqui na nossa impressora, a gente dobra, né? Fura com uma agulha que tem especial, costura, ou a gente cria aqui no meio, né? Tem uns grampeadores grandes assim, próprios para isso, grampear várias folhas. Um processozinho artesanal que a gente tira o ISBN, que é a certidão do livro, né? Internacional Serial Number, que é o registro do livro em qualquer lugar do mundo. Então, são maneiras que a gente encontrou de publicar os próprios livros, porque mandar para uma gráfica, às vezes, é um preço um pouco alto. Então, são maneiras que hoje a gente consegue fazer essas edições artesanais. E com essas edições, a gente participou de vários festivais literários aqui no Mato Grosso do Sul, com uma boa aceitação. O que a gente cuidava da revisão, o processo de escolher uma boa capa. Então, tudo isso aí, quem tiver interesse no decorrer do evento, eu posso falar mais. Bom, agradecer o convite da Unir, né, a professora Jussara, professor Rômulo, agradecer a presença de todo mundo aí em Vilhena e o pessoal que está acompanhando a gente online no YouTube, dizer que eu deixei algumas dicas ali no chat, não sei se o chat vai ficar online depois. Eu deixei um canal de uma escritora chamada Sabina Zoateg, chamado Exercícios de Criação Literária, é um canal muito interessante. Vocês vão lá na playlist do canal dela, tem muita coisa, muitas dicas muito interessantes. Ela é uma escritora contemporânea interessantíssima, né? Concordo com o professor Súniga que é muito importante esses espaços, dar voz
para os escritores regionais, claro, trazer alguém de fora de renome, mas também abrir espaço para os escritores locais. E uma última coisa, quem quer ser escritor, junta com os outros escritores aí, cria um clube de leitura, cria um clube de escrita, cria uma revista literária aí na universidade, cola os poemas, igual eu fazia lá na Facale, Giselma. Colar os poemas nas paredes da universidade, nos murais, para você conseguir leitores, e aí na internet. Muito obrigado a todo mundo e estamos abertos sempre que precisarem, estamos aqui.